Quando falamos dos melhores times da história da NBA, lembramos do Showtime Lakers, que dominou a década de 80 junto com o trio do Celtics, na maior rivalidade da história. O Chicago Bulls de Michael Jordan, que acabou com a chance de muitas lendas ganharem um título nos anos 90, mas no meio disso, surgiu uma equipe que seria o pesadelo de qualquer um que atuasse contra eles, o Bad Boys Pistols. Seu sucesso foi grande e seu nome ainda é comentado nos dias de hoje, por isso, veremos a sua história aqui. Vamos começar a história falando de Chuck Daly, o técnico dessa equipe. Ele assumiu essa posição em 1983 e levou o time de volta à pós-temporada depois de 6 anos longe dela, com uma temporada positiva em número de vitórias, mas não conseguiram passar do primeiro round. E foi assim pelos próximos anos, com a equipe sempre chegando aos playoffs, mas perdendo no primeiro ou segundo round. Isso até 1986, quando a equipe adicionaria Dennis Rodman e outros nomes a uma equipe que já possuía atletas como Joey Dumars, Isaiah Thomas e Bill Laimbeer. Com essa equipe, eles chegaram às finais de conferência, mas perderam para o Boston Celtics de Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parrish, levando a série até o jogo 7. Porém, na próxima temporada, eles conseguiriam sua vingança, derrotando o Boston por 4-2 e chegando às finais contra o Los Angeles Lakers, porém novamente perderiam por 4-3 em uma final histórica. Nessa mesma temporada, a NBA fazia suas fitas anuais com os lances de todos os times, e algum editor teve a ideia de chamar a do Pistols de Bad Boys, assim criando um nome que ficaria marcado para sempre na história e que assombraria algumas das maiores lendas. Bom, mas não pense que esse nome deu certo só porque era legal de se falar, mas sim porque ele representava bem o que o time era. Grande parte disso com certeza foi possível por causa de Isaiah Thomas. Ele era mais que o armador do time, era o líder da equipe. Crescendo em áreas perigosas de Chicago, ele se tornou um jogador durão que não tinha medo de nada, competitivo a ponto de querer destruir a sua competição, um dos principais aspectos de uma lenda. Além disso, sua habilidade com a bola colocou ele em um posto alto, ficando atrás apenas de Magic Johnson entre os armadores da liga. Então ele foi essencial para o sucesso da equipe, que levou a defesa para outro patamar. Chuck estabeleceu uma filosofia nova, chamada de defesa de 94 pés, o que basicamente significava que o time marcaria em todos os lugares da quadra, enquanto a maioria das equipes voltaria na defesa, deixando o time adversário montar sua jogada. Isso era meio que uma regra não escrita na época, mas o Detroit Pistons não se importava com isso, eventualmente criando a reputação de serem sujos, o que não era exagero se olharmos o jogo deles. Agora, essa filosofia de defesa é interessante, mas convenhamos, ela não daria certo, ao menos que o time tivesse bons defensores, e era exatamente isso que Detroit tinha. Defensores como Dennis Rodman, Joey Dumars, Bill Laimbeer, Isaiah Thomas e John Salley. Todos eles garantiam que o adversário não teria um jogo fácil, embora eles não fossem os líderes em faltas técnicas ou faltas de jogo, eles provavelmente lideraram algumas estatísticas não oficiais, como cotoveladas e outras pancadas. Eles se tornaram os vilões da NBA, o time que ninguém fora de Detroit gostava, e eles aceitaram isso. Os jogadores não estavam lá para fazerem amigos, mas sim ganhar, e foi exatamente isso que eles conseguiram. Em 1988-89, eles passaram pelo Chicago Bulls e Michael Jordan, chegando às finais conseguindo a sua revanche, derrotando os Los Angeles Lakers de lavada por 4-0. Na temporada seguinte, não satisfeitos, eles novamente passariam pelo Chicago Bulls e novamente pediriam Jordan de chegar à final, e novamente levariam o título da NBA, derrotando o Portland Trail Blazers por 4-1. Todos sabem que na temporada seguida, Michael Jordan finalmente passaria pelo Pistons e depois dominaria a liga, mas por 2 temporadas, o Bad Boy Pistols ganhou tudo jogando de uma maneira física que provavelmente nunca mais veremos. Agora, como que o nome Bad Boy serviu para eles? Bom, novamente como eu disse, eles eram o vilão da NBA, principalmente por causa da defesa deles, que era extremamente física, e eles não se importavam com isso. Nas outras arenas, eles eram vaiados, fora de Detroit, eles eram odiados por todos, mas acho que eles até gostavam disso, e conseguiram 2 títulos com esse estilo, então acho que isso se pagou no final. Mas o motivo deles realmente serem o Bad Boys da NBA pode ser atribuído a alguns nomes. O primeiro era Isaiah Thomas. Sua infância dura fez dele um homem forte que não deixava ninguém abusar dele, mesmo com a sua estatura menor. Ele jogava de forma agressiva, atacava seus defensores, e se uma confusão começava na quadra, provavelmente ele estaria no meio dela.
Rick Mahorn foi outro nome que, mesmo só fazendo parte de um dos 2 títulos, fez valer o apelido da equipe, causando confusões dentro ou fora da quadra, e se uma briga começasse, ele seria o primeiro a chegar nela, não para separar, mas sim para aumentar ainda mais a confusão. Dennis Rodman jogava de maneira intensa, sem medo de colocar seu corpo em perigo, tudo isso na sua constante perseguição à bola. Ele fazia o que fosse necessário fazer, qualquer papel necessário, e ele se esforçava ao máximo para conseguir fazê-lo. Não foi por nada que ele ganhou 2 prêmios de defensor da temporada seguidos, já que ele não tinha medo e até preferia marcar a estrela adversária. Por último, mas com certeza não menos importante, temos Bill Laimbeer, e a imagem do Bad Boys não existiria sem ele. Talvez ninguém representasse melhor o que o time passava do que Laimbeer, e acredite, o ódio que jogadores como LeBron James ou Kevin Durant passaram não chega nem perto ao que Bill passou, e não era por menos. Ele levou a definição de jogar físico ao extremo. Ele literalmente baixava porrada em quem fosse, e não estava nem aí se do outro lado tinha o Michael Jordan ou Larry Bird, ele iria bater igual, tudo para tirar o adversário do ritmo de jogo. E por isso ele era alvo de outros jogadores, e se você não usasse uma camiseta do Detroit Pistons, provavelmente você não gostava dele e adorava ver quando ele levava 1 ou 2 socos. Porém, ele é um dos líderes da história da equipe em pontos e rebotes, então muita gente só via seu jogo como sujo, mas a sua importância na época foi imensa. Acho que nenhum outro time na história foi tão odiado como o Bad Boys Pistons, tanto pelos fãs da NBA como pelos próprios jogadores. Na verdade, o ódio era tão grande que Isaiah Thomas não fez parte do Dream Team, principalmente por causa de Michael Jordan, e mesmo que Dennis Rodman tenha jogado no Bulls, provavelmente as 2 outras estrelas daquela época não queiram muito papo com ele hoje. No final, o Pistons jogava de uma forma que os fãs do time amavam e o resto da liga odiava, mas isso fez deles um time vitorioso com 2 títulos seguidos e com algumas das lendas da NBA. Eles não fizeram muitos amigos naquela época, mas o que adianta ser amado e não ganhar nada? Quem assistiu a NBA naquele tempo provavelmente ainda os odeia hoje, porém nunca mais veremos um time como esse, e o seu impacto foi tão grande que até hoje eles são muito comentados, fazendo do Bad Boys Pistons um dos times mais famosos da história da NBA. Obrigado e até a próxima.